Aí, Não, perfeito. Medidas de tendência central, medida aritmética simples, isso. perfeito. Então é o seguinte, a estatística que cai nas provas ANPAD é a estatística básica. É as medidas de tendência central e suas propriedades e as medidas de dispersão e suas propriedades. Então, vamos começar pelas medidas de tendência central. Aí a gente dá um pouquinho de matéria, depois faz um exercício da prova, aí a gente vai fazendo assim, tá? Então, a primeira grandeza que a gente estuda é a média aritmética simples, né? Que a fórmula é muito tranquila, né? Olha a fórmula aqui, ó. É a soma de todas, né? Os valores das grandezas dividido pelo número de grandezas, ó. É o valor médio, não é verdade? Agora aqui, até caiu uma questão de... Não vamos fazer ela hoje, viu? Caiu uma questão de média aritmética ponderada agora na prova de novembro, que eu fiz ela, né? Então, a única diferença da fórmula da média ponderada para simples é que, olha que interessante aqui, a gente, por exemplo, a grandeza x1, ela aparece F1 vezes. Então, em vez de fazer x1 mais x1, a gente faz F1 vezes x1, ó, ganha tempo. É a frequência, ou ponderação, ó, mais F2 vezes x2, né? Mais reticências, mais Fn vezes xn, dividido pelo número de grandezas. Ó. Então, aqui eu vou fazer uma tabelinha bem rápida aqui, só para exemplificar isso aqui, né? Todos vocês vão entender, com certeza, ó, xi e aqui a frequência. Vamos pegar em termos de valores de peso, né? 70 quilos. Vamos pegar aqui 3 pessoas. 80 quilos. Vamos pegar aqui 2 pessoas, né? Aí eu posso perguntar assim, qual que é o peso médio aqui, ó, né? É claro que vai ser um valor mais próximo de 70 do que de 80, né? Por quê? Porque tem mais pessoas com 70 do que com 80 quilos, não é isso? Então, você vai ter a média ponderada, vai ser assim, ó. Vai ser 3 vezes 70, olha lá, ó, mais 2 vezes 80, sobre... São 5 pessoas, ó, não é verdade? Então, aqui, ó, você vai ter 3 vezes 70, 210. 2 vezes 80, 160. Isso dividido por 5. Ó. Finalmente, nós teremos, somando aqui, você vai ter 370, né? Dividido por 5. Quanto que dá aqui? 370. Você pode usar a calculadora, né? Mas vamos usar aqui na... Olha lá. 7 dá 1. 72 quilos. Não é o que eu falei com vocês, né? Um valor mais próximo de 70 do que de 80, né? Olha lá. Aqui é o peso médio. É uma fórmula bem tranquila de utilizar e cai muito exercício disso aí, né? De estatística básica, cai no mínimo uma questão na prova. Todo mundo entendeu aqui esse cálculo que eu fiz? Tranquilo aqui? Tranquilo. Beleza? Tá? Vamos lá, então. Continuando aqui, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Já estamos com um treinamento aqui, já uma questão mais simples, ó. Mas uma questão da ANPAD, tá? Então, a média aritmética dos números x1, x2 e x3 é 6. Professor, né? Congelou para mim. Não estou vendo o seu cálculo matemático. Oh, Jesus Cristo. Parou. Beleza, Paulo. Então, deixa eu entrar aqui de novo. Que coisa, gente. Não, tudo bem. Vamos resolver aqui. Deixa eu entrar aqui. Então, a questão não é a questão da imagem, não. Deixa eu entrar de novo aqui. Aqui, Paula, vê se voltou para você aí. Tá, acho que sim. Vai. Voltou, né? Qualquer coisa me fala aí, viu? A gente está vendo o telão lá. Beleza, então.
Então, a média aritmética dos números x1, x2, x3... Não voltou, professor. A gente está se vendo. Está espelhado então é porque eu acho que eu esqueci. Desculpa. a tela infinita com as nossas imagens. Tem razão. Não estou vendo mais a lousa também, não. Tá certo. Eu não sei o que é isso. Porque Fica um parado infinito aí. acho que eu esqueci de compartilhar. Ou não. Capaz. Deixa eu ver aqui. Que engraçado, gente. Aqui. Compartilharam. Pedi para compartilhar, né? Agora, o screen, né? Aqui, ó. Deu agora? Agora voltou. Então tá bom. Qualquer coisa me fala aí. Pode deixar. Tô ligada. Tá legal. Beleza. Então, a média aritmética dos números x1, x2 e x3, né, é igual a 6. E a média aritmética dos números y1, y2, y3, y4 e y5 é 6,4. Uma questão Lampard já, uma questão simples, né? Então, qual é a média aritmética destes 8 números, né? Então, vamos lá. Vamos construir esse raciocínio, né? A média aritmética dos números x1, x2, x3 é 6. Então, isso quer dizer que x1 mais x2 mais x3 sobre 3, correto? Isso vale 6. Ó. E a média aritmética dos números de y1 a y5, não é verdade? Olha lá, y1 mais, até chegar a y5 nela, sobre 5 naturalmente, né? Vai ser igual a 6,4. A gente quer saber a média aritmética desses 8 números, né? Chamar de Z barra, correto? A gente quer saber isso aqui, ó. É x1 mais x2 mais x3, não é isso? Mais y1, né? Mais, até chegar no y5, né? Não vou repetir aqui, porque demora muito, né? Sobre 8, né? Chegou mais um aluno aí. É um segundo, tá? Aqui, ó. Então, quanto que vale a soma de x1 mais x2 mais x3? Só pegar aqui, né? Olha lá. x1 mais x2 mais x3 vale 18, né? 6 vezes 3, 18. Ó. Vou colocar 18 aqui, ó. Mais a soma de y1 até y5, quanto que vale? Tá aqui, não tá, gente? Olha lá. O 5 está dividindo, passa para o outro lado multiplicando, né? 11,4 vezes 5, né? 32, né? Olha lá. Isso tudo dividido por 8, né? Aqui fica 50, né? 32 mais 18 sobre 8. Aí você vai ter... Aqui simplifica, né? 25, né? 25 por 4. 6 vezes 25, não é isso? Eu dividi aqui. Deu para entender essa questão? Perfeito. Perfeito, não é? Tranquilo? Tá Sim. bom. Tá ótimo, então. Viu? Então, podemos seguir para frente. Agora, vamos falar da segunda medida de tendência central, a mediana, né? A mediana, muito importante, é o termo central de um rol, após ele ser colocado em ordem crescente, né? Temos duas possibilidades. Se o rol for ímpar, né? Se o número de elementos do rol for ímpar, olha lá. Então, a mediana vai ser o elemento de posição. Você vai pegar o número do enésimo aqui, ó, somar 1 e dividir por 2. Ó. Vocês vão entender o motivo disso, né? Olha lá, dando um exemplo. Qual é a medida a mediana, perdão, né? Do rol aqui, ó. Tá vendo? Já coloquei em ordem crescente, ó. 6, 8, 8, 10, 15, 20, 27, né? Olha lá.
x1, x2 até x7. Então, o elemento central, você vai pegar a posição do último aqui, que é 7, ó. 7 mais 1, né? Seguindo a fórmula, né? Ó. 7 mais 1 sobre 2, ó. 7 mais 1 são 8 por 2, então vai ser o x4. Olha o x4 aqui. Por que vai ser o x4? Porque antes do 10 você tem 3 elementos, correto? E depois do 10 você tem 3 elementos. Então ele está entre no meio, é o termo mediânico. Está partindo o rol pela metade. Agora, vamos para o próximo aqui. Pode ser que o rol seja par, né? Olha lá. Pode ser que o número de elementos do rol seja par. Então, assim, a gente coloca a fórmula só para poder, assim, formalizar mesmo. Mas fazer é muito mais fácil do que colocar a fórmula. Então, a fórmula vai ser a posição relativa ao último sobre 2, porque você não vai ter uma mediana única, né? Quando o rol for ímpar ou par, você não vai ter uma mediana única. Você vai ter dois elementos mediânicos. É o n sobre 2 e o n sobre 2 mais 1, cuja mediana única vai ser a média aritmética entre eles. Olha lá. Então, olha lá. Calcule a mediana do rol. Aí está o rol aí, ó, de 1 a 10, né? Então, x1, x2, até o 10. Olha lá. Vamos fazer a fórmula, né? 10 sobre 2, 5. Olha lá. Então, o x5 mais o x6 sobre 2. Ó. Aqui, ó, você vai ter aqui o 10 e o 12. Ó. Então, a mediana vai ser 10 mais 12 sobre 2, 22 sobre 2, que é igual a 11. Ó. Você consegue enxergar isso? Vocês conseguem? Aqui, ó, o 10. O 10 ele não é a mediana, porque antes dele você vai ter 4 elementos. Depois dele você vai ter 5 elementos. Da mesma maneira, o 12 não é a mediana, porque antes dele você vai ter 5 elementos. Depois dele você tem 4 elementos. Então, agora sim, com a média aritmética entre eles, você colocando aqui no meiozinho exato, ó, o valor de 11, esse vai ser o verdadeiro elemento mediânico. Tranquilo? Se ele pediu o valor de x, é 5,5, é isso? Espera aí. Deixa eu aumentar aqui Deixa eu aumentar aqui meu... Como é que é o que você falou, Márcio? Você achou o valor de 11, certo? Se ele perguntar quanto que vale o x, seria então 5,5, porque está entre o 5 e o 6, certo? 5,5? Mas o que seria o 5,5? Porque, ó, x5 e x6. 5,5 é metade de 11. 5,5 é metade de 11. Não é? Certo, entendi. É isso aí. Mas a mediana é 11, correto? Sim, a mediana é 11. Beleza, então. Ela corresponderia a x 5,5, vamos falar assim. Ah, sim. Agora eu entendi. A posição 5... Está certo. Isso. Entendi. Seria 5,5. Tá, entendi agora o que você quis dizer. Eu entendi, tá certo. Beleza. Agora aqui uma questão um pouquinho mais, né? Mas continua sendo fácil ainda. Mas daqui a pouco tem questão mais puxadinha, viu? Aqui, ó. Também do Ampad, né? Um professor possui uma ficha. Agora, em novembro, caiu uma questão parecida com essa, mas mais difícil um pouquinho. Um professor possui uma ficha com as 6 notas de um dos seus alunos, né? Lá? 2, 2,5, 5, 5. Aqui está uma interrogação e aqui 10, né? Uma xícara de café caiu sobre a ficha, e apagou a 5ª nota, essa daqui, ó. Deixa eu numerar de uma vez, né? Você vai ter aqui a nota 1. Percebe que está já em ordem crescente, né? 2, 3, 4, 5 e 6. Então apagou aqui, ó. Né? Aí ele fala assim: se a média das notas é igual à mediana, tá falando, se a média é igual à mediana, tá? Qual é o valor
desta quinta nota, vou chamar de x, tá? Então, vou montar a equação, ó. Qual que vai ser a média? A média vai ser 2, correto? Mais 2,5, mais 10, né? 5 mais 5. Mais x, que é o valor que eu quero descobrir, correto? Mais 10, ó. Isso sobre 6, não é? Então, quanto que dá aqui? 10 mais 10 são 20. 24,5, né, gente? 24,5 mais x sobre 6. Ó. Vamos deixar quietinho aqui, tá? E agora vamos achar a mediana. Aqui você não tem aqui 6 elementos. Então você divide 6 por 2, né? Você vai ter quanto? 3, né? Você vai ter o x3, que é 5. Mais o x4, né? Que é 5. Vai dar 5, né? Olha lá. Vai dar 5, que é a mediana, ali, mediana, que é 5. Você iguala os dois, né? Você vai fazer 24,5 mais x, né? Sobre 6, igual a 5, né? Aí você tem o quê? Uma equação, né? Mas é uma equação que também é uma proporção, correto? Qual a maneira mais fácil de você resolver uma proporção? Multiplicando cruzado, né, gente? Olha lá. 24,5 mais x vezes 1. Igual a 6 vezes 5, que são 30, né? Então, você vai ter x igual a 30 menos 24,5. Então, você vai ter 5,5, a nota, estava faltando. 5,5 a letra A, né, gente? E aí, alguma pergunta aí nessa questão? Perfeito. Da minha parte, perfeito. Perfeito Essa é aí? boa. Tranquilo? Sim. Ah, que bom, ué. Essa aí também foi um estilo diferente, né? Mas eu considero a questão fácil ainda, tá? Vamos para frente. Claro, agora eu estou entendendo que tem que olhar a matemática básica mesmo, não se perde nisso aí. Ah, é. Quando você não tem, né? Quando você não tem a ferramenta da matemática básica, você fica travado, Exatamente. né? Você fica travadão. Deixa eu só aumentar aqui o áudio aqui, peraí. Fica melhor ainda, ó. Agora eu vou ampliar aqui de novo, né? Vamos lá. Ah, não, eu esqueci de explicar uma. Peraí. Aqui, a mediana. Perdão, agora a moda, né? O que é a moda? É a medida com maior frequência. O que está na moda, né? É a que está com maior frequência, né? Beleza? Olha lá. Então, aqui, aí eu peguei questão fácil aqui, ó. Qual é a moda do rol? 1, 3, 3, 4 e 5, não é? É claro que a moda aqui vale 3, não é? Porque o 3 está aparecendo 2 vezes. Correto? Agora aqui. Qual é a moda do rol? 1, 1, 3, 3, 4 e 5. Olha lá, 1 aparece 2 vezes. O 3 aparece 2 vezes. Então, a moda é 1 e 3, o que chama de bimodal. Tranquilo? Tranquilo. Bimodal. Pode ter trimodal, pode ter. Ou então pode ter que não tem moda, né? Né? Aliás, eu entendo até diferente agora. Vamos supor isso aqui, ó. 1, 3 e 5, por exemplo, né? Eu entendo assim. Todos os três eles estão
aparecendo a mesma quantidade de vezes, né? Então é como se tivesse 3 modas, né? Vamos para frente. Essa questão aqui já é uma questão do nível melhor, viu? Foi a última edição que a ANPAD publicou as provas, olha, porque depois, a partir de agosto, ela entrou o novo teste de ANPAD, né? Olha que questão um pouquinho mais difícil, olha. Com um grupo de 25 pessoas, foi feito um levantamento sobre o número de vezes em que cada um havia se envolvido em algum tipo de acidente de trânsito. É um gráfico de barras verticais, né? Os dados foram tabulados segundo o histograma abaixo. Olha só. Na vertical, o número de indivíduos. Na horizontal, o número de acidentes sofridos. Então, vou interpretar aqui. A gente teve 5 pessoas que não sofreram nenhum acidente. A gente teve 8 pessoas que cada uma delas sofreu, né, um acidente. A gente teve 10 pessoas que cada uma delas sofreu 2 acidentes. E a gente teve 2 pessoas que cada uma delas sofreram 3 acidentes. Tá vendo? Aí, sendo MO, MD e MI, né, respectivamente, a moda, a mediana e a média das quantidades de acidentes sofridos. Então, atenção aqui, ó, o segredo está aqui, ó, da quantidade de acidentes sofridos. Ó. Essa aqui que vai ser o XI. Ó. Professor, Travou de novo? oi, querido, o Bernard está falando que travou para ele. Espera aí. Ué, gente, que engraçado. Já foi? Voltou, Bernard? Para mim tá ok. Tá ok, Bernardo? Agora tá ok, voltou. Ah, tá ok. Pode ser problema também. Tá, vamos lá, beleza. Não, tudo bem. Beleza pura. Então, agora eu vou falar. Então é o seguinte: a grandeza principal aqui é a quantidade de acidentes sofridos, porque falou na questão. Então, essa que vai ser a grandeza principal. Então, eu vou montar uma tabelinha aqui. Eu tenho que montar uma tabelinha, né? Senão eu não consigo fazer. Olha lá. Você vai ter XI e FI. Qual que vai ser o XI e qual que vai ser o FI? O XI vai ser a quantidade de acidentes sofridos, porque falou no exercício. Então, você vai ter 0, 1, 2 e 3. Eu preciso de... Professor, Oi? acho que agora parou para mim aqui também. Travou para mim também. Isso aí. Para mim também. Gente Também do céu. travou. Eu esqueci de olhar isso na operadora lá, mas amanhã eu vou olhar. Peço desculpas aí. Ah, mas estamos indo, isso que importa. Não, sim, mas não é bom isso, não. Isso aí dá atraso pra gente. Eu esqueci de olhar isso. Esqueci de olhar. Deixa eu parar aqui, ó. Stop. Isso aí vai atrasando a gente demais da conta. Agora eu vou... Voltou, gente? Voltou? Ainda Não, não. para mim está travado. Tá na tela do infinito. Travada. Né? O negócio tá... Deixa eu ver aqui de novo aqui. Agora aqui... E agora? Para mim voltou. Voltou, professor. Ah, então tá. Vamos continuar. Beleza. Tá, então aqui, você tem aqui, ó, 5 pessoas, tá vendo? Com 0 acidentes, ó, que é a frequência de 0. 8 pessoas, tá vendo? Com 1 acidente, ó. 10 pessoas com 2 acidentes.
e 2 pessoas, né? Com 3 acidentes. Aí, para poder eu descobrir a resposta correta aqui, eu vou ter que calcular a média, né? E a mediana e a moda, né? A mais fácil aqui é a moda, não é? Quanto que é a moda? Você vai ter o quê? Uma pessoa com 8 acidentes só. Não, perdão. Tá errado. Você vai ter aqui 2 acidentes, correto? Para 10 pessoas. Ó. Então, aqui vai ser a moda, que é 2. Então, a moda tá... Você tem que sacar. O X é acidente, ó. Que falou na questão. E o F é o quê? É pessoas, ó. Tá? Agora vamos descobrir a média, né? X barra seria, no caso, Mi. É ponderado, não é? Olha lá, você faz 0 vezes 5, a fórmula da frequência, mais 1 vezes 8, né? Se eu estou fazendo o contrário aqui, não está errado o que eu fiz, não, tá? Mas só para seguir a fórmula direitinho, tá? Olha lá, 5 vezes 0. Só para ficar direitinho. Mais 8 vezes 1. Você vai ter aqui o total de acidentes, né? Mais 10 vezes 2. Mais 2 vezes 3. Isso sobre quanto? Quantas pessoas tem? Somando aqui. 25, né? Olha lá, 13 com 10, 25. Não é? Olha lá. Aí você vai ter... Aqui dá 0. Então, 8 mais 20, né? 10 vezes 2. E mais 6. Isso sobre 25. Ó. Aí você vai ter 28 mais 6. 34, né? Sobre 25. Ou você divide na mão ou você. Deixa eu dividir na calculadora aqui, só para ganhar tempo, né? Que é rápido. Vai dar 1 e pouquinho, né? 34. A parte deixa dividir, né? 1,30 tem a calculadora lá. 1,36 acidentes por pessoa. Aqui é a média. Agora, para descobrir agora a mediana, eu vou ter que fazer um cálculo a mais aqui, porque a mediana é o termo central, né? Então, eu vou ter que puxar aqui, ó, uma coluna adicional aqui, ó, para poder descobrir aqui total é 25, né? Então, eu tenho que somar aqui, ó, para achar o total, a frequência acumulada, né? Tá certo? Olha lá, 5 mais 8, 13. Mais 10, 23. E mais 2, 25. Então, se eu fosse colocar esses 25 elementos aqui em ordem crescente, ó, eu não vou fazer isso, né? Porque gasta um tempo danado. O 0 ia ficar 5 vezes, né? 1 ia ficar 8 vezes. O 2 ia ficar 10 vezes. E o 3 ia ficar 2 vezes, né? Qual que ia ser o elemento mediânico? É aquilo que eu expliquei para vocês, né? Olha lá. Você tem um número de termos que vai ser o quê? Não é ímpar? Então, MD, que é a mediana, ó, vai ser o X o quê? 25 mais 1 sobre 2, né? Não é? Quanto que é 25 mais 1 sobre 2? É o X13, né? O X13 vai ser a mediana, ó. E qual que é o X13, então, aqui? O acumulado do 13 não caiu no 1? Então, a mediana vai ser 1, ó. Deu para entender até agora? Porque se entendeu até agora, tá beleza. Mas se tiver alguma dúvida, aí não consegue analisar. Deu para entender? Oi? Eu dei uma perdida nessa parte da mediana. Se você puder explicar novamente. Mas é claro, eu vou até fazer um cálculo mais devagar aqui, é lógico. Olha lá.
a mediana. A fórmula aqui vai ser x índice n mais 1 sobre 2. Né? Porque o termo é ímpar, né? A quantidade. Então, olha lá. MD vai ser igual a... O N é 25. Olha lá. Então, vai ficar 25 mais 1 sobre 2. 25 mais 1, 26. Por 2, 13. Então, vai ser o elemento de posição 13. E aqui na tabela aqui, é o Michael, né? Na tabela aqui, Michael, o elemento de posição 13 aqui é o 1 aqui, ó. O acumulado aqui, 13, bateu com 1 aqui. É porque você vai ter 8 uns. E o último 1 vai ser a posição x13. É isso que a tabela faz, a tabela de acumulados aqui. Beleza? Beleza, tranquilo. Ah, que bom, rapaz. Agora vamos analisar aqui. Aqui, eu vou colocar aqui, ó. A mediana aqui vale 1. Não acabou o problema, não. A média vale quanto mesmo? 1,36. Que agora tem que fazer cálculo. Olha lá. Letra A. A média menos a mediana fica entre 0,1 e 0,2. Aliás, me perdoa. A mediana menos a média. Né? A mediana menos a média é um valor negativo, porque a mediana é menor que a média. Então, a letra A não é. Vamos ver a letra B. A mediana menos a média. Quanto que é a mediana? É 1. Quanto que é a média? É 1,36. Quanto que é a moda? É 2. Quanto que a mediana é 1? Quanto que é 1 menos 1,36? A mediana menos a média é um valor negativo. Como é que um valor negativo pode ser maior que um valor positivo? Que é 2 menos 1, né? Então a letra B não pode ser. Agora a letra C. A média, que é 1,36. Menos a mediana, que é 1. A moda, que é 2. Menos a média, que é 1,36, né? Quanto que é 1,36 menos 1? É 0,36. Quanto que é 2 menos 1,36? É 0,64, né? Então, 0,36 é menor que 0,64, não é? Então, a resposta vai ser a letra C. Questão boa, né? Gostaram dela? Nossa, Não é uma boa questão? ótimo. Essa é muito boa, né, professor? Eu sempre tenho a tendência a fazer o desenho da linhazinha, né? 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ah, é, porque... Eu faço um pouquinho, pelo menos na cabeça, senão eu me perco. Entendi. É só para você poder pegar assim, né? Poder entender aqui na hora que você vai fazer a linha, né? O que a tabela está significando, né? Pois é. Né? Vamos para frente. Ah, isso aqui é importante também, ó. Propriedade da média aqui, ó. A média tem propriedade. Quando um valor é acrescentado a todos os elementos de um rol, na forma de uma adição, subtração, ou multiplicação ou divisão, isso aqui você tem que saber demais, viu? A média sofre a mesma alteração. Isso aqui eu vou mostrar aqui, ó. Por exemplo, imagina aqui, ó. Eu posso mostrar tendo uma situação mais fácil, que é uma progressão aritmética. 2, 4, 6. Ó. Se eu somar aqui mais 1, ó, eu vou ter 3, 5 e 7. Ó. 2, 4, 6 é que eu chamo de uma progressão aritmética, né? Ela vai somando de 2 em 2. Ó. E na progressão aritmética, a média tem o mesmo valor da mediana, que é 4. Então, aqui a média vai ser 4. E eu somei 1. Tá vendo? A média do rol de baixo vai ser 5. Ó. Então, o mesmo valor que eu somei no rol, os elementos do rol, eu somo os elementos da média. Ó. 4 mais 1, 5. Tá, faço isso, né?
Bem fácil, né? Isso daqui. Professor, Oi? ele fala sobre subtração, certo? Isso. A mesma coisa. Quer ver? Menos um aqui, ó. Se você Beleza. fosse subtrair, por exemplo, um número maior aí, que desse na subtração um número negativo, por exemplo, aí você fez mais um, certo? Certo. Vamos supor que você fosse subtrair 3, Vamos ver menos aqui. 3. Dá boa ideia. Menos 3. Aí dá menos 1. Boa ideia. Aqui dá 1, né? Certo? E aqui dá 3, ó. Aí a média ficaria, chama de Y barra. A média ficaria 1. Entendi. Né? Olha lá. 4 menos 3, 1. Beleza. Boa pergunta. Sério mesmo. Tá? Essa lâmina aqui, ela acabou. Posso fazer uma pergunta, É professor? claro, Paulo, claro. Num hall, que a gente está falando de estatística, está falando de um hall, né? Num hall, o que significa o menos uma pessoa ou menos uma ocorrência? Menos uma coisa? É porque, assim, deixa eu ver se eu entendi a pergunta. O hall, ele é uma série de elementos de uma série. Tá. Pode ser um conjunto de idades, pode ser um conjunto de valores. Tá. O que você perguntou mesmo? Não, eu estava entendendo por que em estatística o número negativo num hall, o que ele representa, né? Ah, sim. Pode ser um prejuízo, por exemplo. Tá bom. É Vou a dar um minha outro exemplo aqui. minha Vou dar pouca outro compreensão de exemplo aqui. estatística. Imagina que durante um ano, durante dois primeiros meses, né? Quer ver aqui, ó? Aqui é fácil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, durante os 2 primeiros meses, uma empresa teve um prejuízo aqui no primeiro mês. Uhum. Menos 10 mil. No segundo, menos 5 mil. Aqui, lucro, 20 mil. Então, aqui outros lucros aqui. Então, aqui você vai ter uns valores negativos aqui. Tudo bem. Tá, compreendido. Viu? E na hora que calcular a média, vai entrar negativo do mesmo jeito, e aquelas coisas todas. Beleza. Excelente. Agora eu vou entrar com outra lâmina, tá? A lâmina número 2. Importar. Cadê a lâmina número 2? Deixa eu ver aqui. Ela está aqui. Eu baixei ela. Ué, cadê a lâmina 2, gente? Mas tudo bem, eu acho ela aqui. Tem problema não. Eu achei que eu tinha baixado ela. Espera aí. Espera aí que eu vou achar ela aqui. A lâmina 2 está aqui, ó. É um segundinho. Eu só vou baixar para o computador agora, porque aí eu posso modificar ela, né, na 2. Salvei aqui, né? Agora eu volto aqui. Agora eu vim aqui e vou importar ela aqui, ó. Importar. Ela aqui, ó. Lâmina 2. Substituir. Tá aqui. Essa lâmina aqui agora é a próxima matéria, tá? A gente chama de medida de dispersão, ok? E então a gente tem aqui a variância. Estão enxergando a lâmina 2 aí direitinho? Sim. Ok. Então, a variância é uma grandeza que mede o desvio médio dos valores do Hall, né?
em relação a uma das medidas de tendência central. É um desvio em relação... Normalmente, a gente calcula esse desvio em relação à média. Quer ver? Novamente aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. 2, 4, 6, ó. Só para ficar mais fácil explicar. Então, aqui a média é 4. Por quê? Porque na progressão aritmética, né, a mediana é a média é a mediana. Então, o desvio positivo de 2 em relação a 4, o desvio seria a diferença, tá, gente? Seria 2 só. E o desvio de 6 em relação a 4 também seria também 2. Deixa eu explicar como é que eu vou calcular aqui a variância, ó. Tá? Depois a gente faz um cálculo aqui simples para poder mostrar para vocês, tá? A variância de uma população, tá? O que o teste vai pedir para vocês é calcular a variância de uma população. Ela vai ser o quê? A diferença de todos os valores do rol em relação à média, tá vendo aqui? Ao quadrado, tá? E por que tem esse FN aqui? É porque se determinada medida tem uma frequência, em vez de repetir esse cálculo aqui para aquela medida, só multiplicar pela frequência. É a mesma coisa lá do cálculo da média aritmética, né? E aqui se divide pelo número de frequências, ó. Tá vendo? Então, se eu fosse calcular aqui, nesse caso, desse rol aqui, ó, a variância ficaria assim, ó. A variância ficaria 2 menos 4, né? 2 menos 4 ao quadrado, olha lá. Mais 6 menos 4, né? 6 menos 4 ao quadrado. Aqui a frequência seria 1, né? Porque aqui no rol a gente está tendo aqui cada medida, né? Aparecendo uma vez apenas, né? Tem mais uma aqui, tá? Aqui, ó. Mais, né? Mais a própria média, né? Menos ela mesma, né? Daria 0, não é verdade? Olha lá. Isso aqui dividido por 3, né? Porque são 3 medidas, ó. Eu não vou terminar de fazer aqui, não, porque é fácil agora, né? É só para vocês entenderem mesmo a aplicação aqui, quem não sabe, né? Tá? A maneira de fazer é essa daí, ó. Agora, se falar que é uma variância de uma amostra, aí em vez de dividir por N, você vai dividir por N menos 1, tá? Mas não vai cair isso na prova, não. Isso aqui, inclusive, a fórmula ela vem lá no teste, tá bom? Beleza? Agora, tem uma coisa aqui, porque daqui a pouco vamos fazer um exercício, e nesse exercício, ele é cobrado desvio padrão. O desvio padrão está explicado na próxima lâmina, depois do exercício. Como a gente vai fazer o exercício antes, o desvio padrão é o seguinte, ó. Ele é a raiz quadrada, né, da variância, tá? Isso tem na lâmina, tá? Então, você vai ter o seguinte, ó. O desvio padrão, ele, em vez de ser ao quadrado, ele é só esse símbolo feio aqui, ó. É raiz quadrada. Olha só, gente. Isso daqui tudo, ó. Do somatório de Fn vezes Xn menos X barra, né, gente? Ao quadrado. É a raiz quadrada. Por exemplo, se a variância é 4, o desvio padrão é 2. Tá? Então, agora, atenção nesse problema aqui, ó. Tá? Atenção que esse problema aqui, ele é um pouquinho mais enjoado. Também da ANPAD, né? Olha lá. Considere o rol de 4 observações, olha lá. 4, 4, 7, 9, ó. Seriam X, Y e Z, né? Respectivamente, os valores da média aritmética, da mediana e do desvio padrão deste rol. Falou? Uma nova observação é acrescentada ao rol. Um novo rol, né? Ele é gerado. E o seu valor é X.
que é x mesmo? É a média aritmética do rol anterior. E o seu valor é x. Aí ele fala assim, ó, a mediana e o desvio padrão desse novo rol de 5 observações são, respectivamente, não é? Aí vem menor que y é igual a z, maior que y é igual a z. Aí vem um punhado de perguntas. Então, vamos devagar, né? Senão isso aqui é muito confuso. Vamos lá. Vou colocar aqui o rol 4479. O que vai ser o x? O x vai ser a média aritmética. É x barra, né? Olha lá. Vamos calcular, né? 4 mais 4 mais 7 mais 9. Sobre quanto? Sobre 4, né? Vamos ter quanto? 8 mais quanto? Mais 16, né? Sobre 4. 24 sobre 4, né? Que é igual a 6. Qual que vai ser o valor do y? Que vai ser a mediana, né? Chama de MD. Quanto que é a mediana aqui? Você não tem 4 termos? Então vai ser a soma dos dois centrais sobre 2, né, gente? Vai ficar 4 mais 7 sobre 2. 11 sobre 2, né? Que é 5,5. Oi? Quem falou? Quem falou? Não, pode ir. Eu não entendi, pera. Opa, desculpa aí. Pera aí. Alguma pergunta? Não, acho que não, professor. É porque eu escutei um som aí, foi mal. Tá tranquilo aqui. Ah, então tá bom. Beleza. Tá. Agora vamos... não vamos calcular. Não vamos calcular o desvio padrão por enquanto, não, porque eu vou explicar o motivo. Que vai demorar muito aqui, não precisa, mas eu vou explicar. Tá? Aqui você vai ter o novo rol, né? E você vai ter o novo rol. Qual que vai ser o novo rol? O novo rol, ele fala que você vai colocar o x, né? Que é a média aritmética anterior, correto? Olha lá. Então vai ficar assim, ó. 4, 6, né? 7, 9, não é isso? Agora, qual que vai ser o valor da média aritmética aqui do novo rol? Você não acabou de colocar o valor da média aritmética do rol antigo? No mesmo rol antigo? Então não precisa calcular a média de novo. A média aqui vai ser o próprio valor da média anterior, porque você está colocando aqui no rol o valor da média. Ó. Então a média aqui vai ser 6, ó. Tá? E qual que vai ser aqui a mediana, que chama de Y' aqui, ó. MD linha. Aqui agora o rol é ímpar, né? Então aqui a mediana vai ser 6, correto? Não é? Olha lá. Ó. Beleza? Então tá. Agora eu consigo já, pelo menos, começar a responder aqui. Vamos ver aqui, ó. A mediana desse novo rol. A mediana, quanto que vale? 6. Ela é letra A. Ela é menor que Y? Ela é menor que 5,5? Não. Então não é a letra A, correto? A nova mediana, ela é maior que a mediana antiga? Ela é maior que a mediana antiga. Correto? Então esse aqui ele tá dentro. Ó. Vou marcar aqui.
Letra C. A nova mediana, ela é igual à mediana antiga? Não, não é igual. Então, aqui está fora. Agora, a nova mediana, ela é igual à média aritmética anterior? É. Então, eliminar aqui, eu eliminei duas opções, a A e a C. Agora eu não tenho saída. Eu tenho que fazer aqui a comparação do desvio padrão, né? O desvio padrão com o desvio padrão desse rol. Mas aí fica fácil. Aí fica fácil. E nem precisa de cálculo. Não vai nem precisar de cálculo. Vou explicar por quê. Para eu explicar para vocês, deixa eu colocar aqui a fórmula do desvio padrão. Aqui, ó. Desvio padrão. Vai ser raiz quadrada, né? Espera aí. Vocês vão entender, ó. Raiz quadrada. E sem cálculo, hein? De FI vezes xi menos x barra sobre n, né? Olha só. Se eu fosse calcular o desvio padrão desse rol aqui, ó, do rol original, aqui de baixo ia ser 4, não ia? Se eu fosse calcular o desvio padrão desse novo rol aqui, aqui ia ser 5, né? Em vez de 4, são 5 elementos. Qual que é a média aritmética aqui do rol antigo? Não é 6? Qual que é a média aritmética aqui do rol novo? Não é 6? O rol novo, ele não é exatamente igual ao rol antigo, a não ser pela presença aqui do 6. Ó. Então, esse numerador aqui no cálculo do desvio padrão, ele vai ser o quê? Ele vai ser exatamente igual. Ele vai ser exatamente igual ao cálculo do desvio padrão para o antigo rol. O antigo rol e o novo rol vão ter o mesmo numerador. Olha lá, olha para você ver. Aqui no primeiro rol, aqui, a média não é 6? Não é? Então vai ficar 4 menos 6 aqui, né? 4 menos 6, 7 menos 6, 9 menos 6. E aqui no novo rol, 4 menos 6, 4 menos 6, aqui 6 menos 6, que é 0, tá vendo? Não faz diferença. 7 menos 6 e 9 menos 6. Então, a única diferença, mais uma vez, é que no rol antigo, no rol novo, vai dividir por 5. E no rol antigo vai dividir por 4. Isso quer dizer que o desvio padrão do novo rol, ele vai ser menor do que o desvio padrão do rol antigo. Por quê? Mais uma vez, no rol novo vai dividir por 5. E no rol velho vai dividir por 4. Então, acabou. Olha lá. Acabou, então. Qual que vai ser a opção aqui? A letra D de dado, né? A mediana vai ser igual a x, né? Ela, 6 é igual a 6. E o desvio padrão do novo rol vai ser menor que o desvio padrão do rol antigo. Letra D. Essa é uma questão, mais uma vez, essa é uma questão mais difícil. Alguma dúvida aí de vocês? Eu repito aqui sem problema nenhum. Não, ficou muito claro. Tranquilo aí? Deu para entender? Professor, você explicando assim, eu acho que fica fácil para todo mundo entender. Duro quando você pega a questão sozinho, aí você olha para ela. Não, essa questão aí é mais difícil, É isso. Essa questão aí é mais difícil. Você sabe o que acontece? O perigo da questão aqui, o perigo é o aluno sair calculando o desvio padrão aqui, tanto de um quanto de outro. Esse que é o perigo. Porque vai gastar um tempo que você não tem. Então, o aluno tem que perceber que não precisa de calcular
o desvio padrão. É só fazendo por comparação aqui, ó. Só fazendo isso, mais nada. Não, mas o engraçado é que a questão pede, né? A mediana e o desvio padrão. Se olhando assim, você fala, não, vou ter que calcular o desvio padrão. Aí você sai fazendo conta. Sem precisar. Sem precisar. E aí você vai gastar, aí vai queimar. Aí vai gastar tempo e vai errar a questão. E vai errar a questão. É uma questão assim que, se cai numa prova, você nunca viu ela, até eu vou estranhar um pouco, para ser sincero. Porque ela tem X, Y, Z, ela tem mediana moda de desvio padrão de um rol, e ela tem mediana moda de desvio padrão do outro rol. Você entendeu? Então, é uma questão assim que ela, até cair a ficha, demora um pouco. Tá bom? Dentro daquele conceito que você disse lá, questão fácil, questão média, questão difícil, essa seria fatalmente uma questão difícil. Essa aqui seria uma questão... Ela seria entre média e difícil. Vamos baixar o nível dela um pouquinho. Entre média e difícil. Beleza? Beleza. Tá bom, então. Essa daqui, por exemplo, ó, essa aqui, eu acho ela mais fácil de entender, mas exige um conhecimento de matemática básica maior. Aqui, ó. Da Amparo também. Uma população, esse tipo de questão cai muito. Uma população possui 3 valores, x1, x2 e x3, que formam uma progressão aritmética crescente. Tá? Se o desvio padrão dessa população, aí aqui não vai ter jeito, vai ter que fazer. O desvio padrão é raiz de 6, está falando? De qual que é a razão desta progressão? O R. Então, progressão aritmética, né? Aqui, ó. Progressão PA. É aquela sequência onde a relação entre um elemento e o seu antecessor imediato, essa diferença, é sempre a mesma. Aqui, ó. 2, 4, 6, 8, 10, né? Aqui, por exemplo, a razão seria 2, né? Então, sempre quando você tem uma trinca, né, em progressão aritmética, ó, x1, x2 e x3, ó, você não sabe. Você pode chamar o termo do meio de x. Aqui, a saída aqui é essa. O x3 é x mais r, né? E o x1 é o quê? É o menor, né? X menos r. Essa é a melhor maneira de tratar a questão, porque em vez de trabalhar com 3 variáveis, vai trabalhar com 2. Agora você tem que jogar isso aqui na fórmula do desvio padrão, ó, junto com raiz de 6. Ó. Aí a variável vai ser o r. Ó. Então vai ficar assim, ó, desvio padrão. É o que eu falei, né? Para entender é mais fácil do que a outra, mas para fazer é matemática básica para valer, né? Olha lá. Frequência, xi menos xr, né? X barra, prisão, ao quadrado sobre n. Então, vamos lá, raiz de 6, né? Aqui, atenção, hein? X, aqui a frequência é 1, né? X menos R menos X, né? Aqui é a média, ó. Que é PA, né? A PA vai ser a mediana, que é igual à média. Vai ficar X menos R menos X, né? Ao quadrado, não é? Mais X menos X, né? Porque a média é X, né? X menos... Tô colocando para constar, né? Porque vai ficar 0, né? E mais X mais R menos X. É matemática básica na veia. Sobre 3, né? Que são 3 elementos. É desvio padrão. Cuidado, hein? Não é variância, não. Agora, isso aqui é uma equação irracional.
Aí você vai levar ao quadrado os dois lados, ó, para você poder cortar, ó. Tá certo? Olha lá. Vou só apagar isso aqui, porque já sei que vai precisar de estender aqui, né? Olha lá. Aí vai levar aqui, fica 6, né? Olha lá. Cancela aqui, correto? Aqui, atenção. Vamos aproveitar. Ó, x menos x é 0. Então fica menos r ao quadrado. Cancelou o x, né? Mais r ao quadrado. Tá acabando já, ó. Sobre... Entenderam aqui, né? Porque eu elevei os dois lados. Ó. A raiz cortou. Sobre 3, ó. Então você vai ter... O 3 está dividindo, passa para o outro lado multiplicando, né? 18. Aí você vai ter... Olha só. O negativo elevado a expoente par fica positivo, né? Então fica R2 mais R2 sobre 1 agora, né? Porque eu já passei, né? Então fica 2R2 igual a 18, ó. Então fica R2 igual a 9, né? Isso é uma equação do segundo grau, ó. Mas que você não precisa de fazer por Bhaskara, né? Não precisa. Que ela é incompleta. Que você vai passar o 2 para o outro lado como raiz quadrada e colocando mais ou menos na frente, né? Ó. Mais ou menos raiz de 9. Mais ou menos 3. Você pode ver que está certo, ó. Porque tanto mais 3 quanto menos 3, quando você levar ao quadrado, você vai encontrar mais 9. Mas qual que é a resposta do exercício? É mais 3 ou menos 3? Vamos investigar. Crescente. Quando é crescente, a razão ela é positiva. Se fosse decrescente, a razão seria negativa. Então, a razão é 3. Portanto, a resposta vai ser letra B de bola. E aí, deu para sacar? Deu para acompanhar essa questão? Né, Márcio? Matemática básica, né? Equações. Puxadinha. Toda matemática básica, é isso aí. Ela é puxadinha. Mas, assim, saber o que fazer é fácil. O problema é fazer. Saber o que fazer é fácil, mas fazer que tem que ter o domínio da matemática básica. Eduardo, só uma dúvida aqui. Onde você tirou esse 1 aqui? 18 é igual a R2 mais R2 sobre 1. Ah, é porque eu passei... Porque aqui é uma proporção, né? Aqui, ó. Vamos repetir aqui. 6 é igual... Vamos pôr assim, vamos somar aqui, né? 2R2, vamos deixar assim, sobre 3, ó. Então aqui é uma proporção, né, Márcio? Então você multiplica os tá. lados. Já vi. Beleza. Tá joia, cara. Então, o próximo. Aqui é o desvio padrão, ó, né? Aqui é o desvio padrão que eu já expliquei já, ó, que é a raiz quadrada da variância, né? Agora vem uma coisa super importante, olha. Vem uma coisa agora super importante, ó. Isso aqui eu vou ler com vocês, ó, tá? E, se for o caso, vou exemplificar. Olha lá. Propriedades para o desvio padrão e a variância. Primeira, segunda e terceira. Primeiro, quando um número é somado ou subtraído do rol, o novo desvio padrão não sofre alteração em relação ao seu valor anterior. Isso é fácil de ver aqui, ó. Aqui, ó. Vamos ver a primeira aqui, ó. 2, 4, 6. Vamos colocar mais um aqui, ó. 3, 5 e 7. Então, olha só. As diferenças dos elementos em relação à média, ó, vai ser a mesma coisa. Por isso que não muda. Ó. Vai ficar o mesmo valor de variância e desvio padrão. Não tem diferença. Tá?
Então, o desvio padrão e a variância não mudam quando você adiciona ou retira elementos de um rol, tá? Retira, perdão, um número de todos os elementos do rol, é isso. Agora, a segunda propriedade, você tem que saber isso de cor. Quando um número é multiplicado ou dividido no rol, o novo desvio padrão será o antigo multiplicado ou dividido por esse número. Então, aqui, ó. A segunda aqui, ó. Novamente. 2, 4, 6. Vou multiplicar aqui por 3. Você vai ter 6, 12 e 18. Eu não vou fazer aqui, mas você pode acreditar em mim. Vamos supor que aqui o desvio padrão é x. Aqui você vai ter um novo desvio padrão 3 vezes maior. 3 vezes x. Posso te garantir isso, tá? Posso te garantir isso com certeza absoluta. Agora, a terceira propriedade. E dividir é a mesma coisa. Quando um número é multiplicado ou dividido no rol, a nova variância será a antiga multiplicada ou dividida pelo quadrado. Isso acontece porque a variância não é o quadrado do desvio padrão. Então, pode dar esse mesmo valor aqui, ó. Vocês vão entender, ó. Se aqui o desvio padrão é x, vocês vão entender agora. Então, a variância não é o quadrado? Então, é x2, não é? Quadrado de x não é x2? Não é? E aqui? E aqui? Qual que é o quadrado de G'? Qual que é o quadrado de 3x? Quanto que é? É 9 ao quadrado. É 9, perdão, é 3 ao quadrado, é 9x2. Ó. Então, compara agora a variância antiga com a variância nova. Ficou 9 vezes maior? E 9 vezes maior é o quê? Qual que é o quadrado de 3? 3 ao quadrado. Por isso que a propriedade é assim, ó. Por isso que a propriedade fala isso, ó. Quando um número é multiplicado ou dividido no rol, a nova variância será a antiga multiplicada ou dividida pelo quadrado do número. Então, resumindo, quando você multiplica o rol por um número, a média é multiplicada pelo número, o desvio padrão é multiplicado pelo número, e a variância é multiplicada pelo quadrado do número. Tá? Quando você soma ou subtrai um número do rol, a variância não muda, o desvio padrão não muda, mas a média fica alterada por aquela soma ou subtração. Tá? Quando você multiplica, a média multiplica. O desvio padrão multiplica pelo número e a variância multiplica pelo quadrado daquele número. Não é verdade? Tá ok? Agora, olha só. Essa questão aqui, ó. O diretor de uma empresa falou: a média de vendas de cada mês do último ano, não é? De cada mês do último ano, duplicou em relação à média de vendas de cada um dos respectivos meses do ano anterior. Então, vamos, só para ficar claro para vocês e para mim também, que, ó, vamos pegar aqui, só para inventar aqui. Aqui seria esse ano agora e aqui o ano anterior. Ó. Isso que eu vou colocar aqui é relativo a todos os meses, tá? Eu vou pegar só um mês aqui, porque só poder... Aqui, ó. Se aqui a venda foi 2 milhões, tá? Nesse ano agora foi 4. Aqui é a média, né? Aqui foi 4. Beleza? Se aqui foi 3, aqui foi 6. Ó. É o que está falando na questão. E assim, sucessivamente. Dobrou em média em tudo. É isso que está falando, certo? Olha lá, ó, duplicou em relação só
do ano anterior. Aí, aquela questão teórica, mas você tem que entender as propriedades. Pode-se concluir que nos diz respeito às vendas do último ano em relação ao ano anterior. Não é o ano anterior em relação ao último ano, não. É o último ano em relação ao ano anterior. Letra A. Aqui é vezes 2, né? Certo? Vezes 2. Então, a variância que quadruplicou está certo. 2 ao quadrado, 4. E a mediana duplicou. Verdade. A mediana tem o mesmo comportamento da média. Vai ser a letra A aqui, ó. Vamos ver o restante. Letra A. O desvio padrão não alterou. Claro que alterou. Só não altera quando você subtrai, aqui multiplicou. Subtrai ou soma. Letra C. O desvio padrão quadruplicou. Não, a variância que quadruplicou. Letra D. O desvio padrão duplicou e a mediana quadruplicou. Não, a mediana duplicou, né? É uma coisa da média. Letra E. O desvio padrão, a mediana, a média e a variância duplicaram. Não, não. Então, a letra A. Questão boa, né? Entenderam? Beleza, né? Boa questão, né? Boa. Né? Vocês viram como é que eu fiz uma coisa fácil aqui para poder explicar para vocês? Olha, uma coisa fácil, né? Próximo. A última matéria, tá? Coeficiente de variação. É o CV, o famoso CV. O CV, ele mede o percentual, tá? Que o desvio padrão representa sobre a média. Então, o coisa de variação de uma distribuição é a divisão do desvio padrão pela média vezes 100%. Ele mede o grau de dispersão em relação à média. Quanto mais homogênea for a distribuição, menor o coeficiente de variação. Quanto maior o coeficiente de variação, mais heterogênea vai ser a distribuição. É o que eu estou explicando aqui. Aí eu dei um exemplo, né? Aqui, ó, eu tento explicar para vocês, né? Para você entender melhor, e tem que entender, considere 2 halls. Faltou um S aqui, ó. O primeiro hall está aqui, ó. Seria as idades de 5 irmãos. 2, 4, 6, 8 e 10 anos. E aqui seria... considera aqui em centímetros, tá? Porque eu pus em metros aqui, mas considere em centímetros, que fica mais fácil explicar, tá? Considere a altura de 5 jogadores de um time de basquete. Vou colocar aqui, ó, 190 centímetros, 192 centímetros, 194 centímetros, 196 e 198. Antes de continuar aqui, ó, se você for calcular aqui a média aritmética das idades, vai ficar 6, porque é uma progressão aritmética, então a mediana é igual à média. Se você for calcular aqui a média, 194. esse jogador é 194 centímetros, que vai ser a mediana. Então, se você for calcular aqui o desvio padrão aqui da idade dos 5 irmãos, ó, qual que é a diferença positiva de 2 para 6? É 4. E aqui das alturas. Qual que é a diferença positiva de 190 para 194? É 4. Qual a diferença positiva de 4 para 6? É 2. E de 192 para 194? É 2 também. Então, isso significa que o desvio padrão ele vai ser o mesmo para as duas distribuições, mas o coeficiente de variação não vai ser o mesmo, porque o coeficiente de variação ele vai ser o quê? Ele vai ser o desvio padrão pela média. Então, para calcular o CV aqui das idades, você vai dividir o desvio padrão por 6. E para calcular o desvio padrão das alturas dos jogadores, você vai dividir o desvio padrão por 194. Vai dar um CV muito menor do que das idades. É isso que eu mostro aqui, ó. É isso que eu mostro aqui. Olha lá. O coisa de variação dos jogadores, do rol é muito menor.
Então, isso significa que o rol relativo à distribuição das alturas dos jogadores é muito mais homogêneo do que das idades. Isso é fácil de entender aqui, olha. Isso é fácil de entender aqui, olha. Você pega 5 pessoas muito altas, olha só. Veja bem. Você pega essa pessoa aqui que tem 1,94 m para 1,98 m, 4 centímetros para quase 2 metros é pouca coisa. É pouca coisa. É pouca coisa. Porque são pessoas muito altas. É diferente de uma pessoa de 1,32 m e uma pessoa de 1,36 m. Vai dar uma diferença. Parece que esses 4 centímetros aqui é mais do que aqui, ó. Porque 4 centímetros para 1,80 m e poucos é mais diferença do que 4 centímetros para quase 2 metros. Então, você pega, por exemplo, aqui, ó, uma criança de 6 anos, uma criança de 10 anos, você vê claramente a diferença, não vê? Vê, ué, né? Agora, uma pessoa de 1,94 m para 1,98 m, você não vê tanta diferença assim. E aí que está a homogeneidade. É por isso que essa distribuição de alturas é mais homogênea do que essa daqui, ó. Na prática, eu estou tentando explicar para vocês. E matematicamente para você ver, ó. E agora fazer uma questão, né? Aqui, ó. Olha o tamanho dessa questão. Olha o tamanho dela. Mas é uma questão rapidinha, viu? Olha só. Você vê um trem desse na prova, você... Olha lá, o estatístico trabalhou sobre um conjunto de dados numéricos, né? E determinou o seu coeficiente de variação. Ele está explicando a fórmula, né? Pela razão, né? Entre o desvio padrão, né? O CV, né? É a razão entre o desvio padrão e a média aritmética, né? Desse conjunto de valores, né? Esse coeficiente de variação, nesse caso, foi corretamente determinado pelo valor de 0,16. Está falando isso. Se todos os dados numéricos fossem multiplicados por 8, ó, vezes 8. Ó. Olha só, hein? Então, o novo... então, o desvio padrão e a média aritmética do novo rol seriam diferentes dos originais. E o seu coeficiente de variação seria igual a... Seria igual a quanto? Qual o valor que seria? Vamos ver aqui. Olha lá, o novo chama de sevelinha. Vai ser o quê? Vai ser o novo desvio padrão, sigma linha, sobre a nova média x linha barra. Mas aí vem as propriedades, né? Como você multiplicou o novo rol em relação ao anterior por 8, os valores, então o novo desvio padrão vai ser 8 vezes, né? O novo desvio padrão ele vai ser o quê? 8 vezes, né? É isso que eu expliquei para vocês, não é? O desvio padrão anterior. E a nova média, ela vai ser 8 vezes a média o quê? Anterior. Então eu vou substituir aqui, ó. 8 vezes o desvio padrão anterior sobre 8 vezes a média anterior. Você cancela o 8 com 8, quanto que fica? O mesmo valor. 0,16. Perceberam? Que legal? Bacana demais, não é? Fala a verdade. Não é bacana? É lindo com você fazendo, conduzindo. Tem que estudar, não tem jeito. Mas essa questão aqui, eu considero ela fácil. Tá? Essa questão aqui, você tendo o treinamento correto, estudando corretamente, não é? Praticamente não precisa fazer conta, né? Só ter não tem que fazer conta. Só raciocinar, né? O pulo do gato, né? The cat jump. Como é que é pulo do gato em inglês? The cat jump, o pulo do gato. Então, o pulo do gato é cat jump. Jump é pular, né? Jump. Então, o pulo do gato é a informação que o novo rol
cada elemento no rol é 8 vezes do rol anterior, né? Então, o novo desvio padrão, de acordo com as propriedades que eu expliquei, é 8 vezes o anterior e a média, né? Olha lá. Olha lá. E a média está aqui, ó. O pulo do gato está aqui, ó. Olha lá. Agora, ó, tem uma questão agora que eu não vou fazer ela, que ela é muito grande, eu acho que não cai mais, não. Mas eu vou passar para outras questões que, mais recentes, tá? Que tem muito mais chance de cair, viu? Vocês vão ver, olha só. Vocês vão gostar, ó. Vocês vão gostar demais, ó. Tá aqui, ó. Separei aqui já. Olha só, gente. Olha só, gente. Olha só isso aqui, olha. Olha essa questão aqui. Esse material tá na lista 3 para vocês, tá? Essa questão aqui, até eu tive dúvida. Eu acertei ela na prova, meu time eu tive dúvida, tá? Na segunda parte. Olha só. Uma questão super recente. 20 alunos fizeram uma prova. A média das notas foi 7,5. E o desvio padrão foi 3,2. Tá? Aqui, ó, 7,5. E aqui 3,2. Um aluno cuja nota foi 7 nesse rol foi substituído por outro aluno cuja nota foi 7,8. Então, a soma no rol aumentou, né? As outras 19 notas permaneceram as mesmas. Após a substituição, a média e o desvio padrão do novo rol, né, serão. Olha lá, a primeira parte aqui é fácil. O difícil é comparar o novo desvio padrão com o desvio padrão anterior. Esse que é o difícil. Mas eu vou explicar para vocês. A nova média é fácil. Ó. Então, aqui, ó. A média atual, que é 7, né? Essa 7 aqui, ela vai ser o quê? São 20 alunos, né? Mas a média não era 7,5, professor? Ah, é 7,5, peraí. Tem razão. Tem razão. 20 alunos fizeram uma prova. 7,5. Então, né? Então, a nova média aqui, ó, a média foi 7,5, isso, 7,5. Aqui, ó, 7,5. Tá certo? Que ela vai ser x1 mais x2, né? Mais, até chegar no x20, né? E divide por quanto isso? Divide por 20, correto? 20. E a nova média, eu não sei quanto que ela vale, mas eu sei que ela vai ser x1 mais x2, não é? E você vai substituir, né? Você vai substituir lá na frente, ó. Vai entrar uma pessoa com uma nota de 7,8, né? Correto? E mais x20 aqui, ó. Sei lá. Sobre 20 também, né? Então, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, ó. Que a nova média, esse valor aqui, quanto que vai dar? Esse valor aqui de cima, quanto vai dar? Vai dar 7,5 vezes 20, correto? 7,5 vezes 20, vezes, né? Porém, você vai tirar 7 e vai colocar 7,8, correto? E vai dividir pelos mesmos 20, ó. Concorda comigo? Então, você vai ter aqui, ó, 7,5 vezes 20, mais aqui dá 0,8, né? E isso sobre quanto? Sobre 20, ó. Aqui tá fácil, né?
Quanto que é 7,5 vezes 20? É 150, não é? Então, aqui dá 150,8 sobre 20. Aqui é calculadora, correto? Aqui é calculadora. 150,8, Enter, 20 divide, ó. 7,54. Então, essa parte aqui é fácil. Olha lá. Essa parte aqui é fácil. Então, você já tirou a letra D e a letra E. Agora, o desvio padrão é mais sutil, tá? O desvio padrão, ele é mais sutil. Porque nós não vamos calcular o desvio padrão aqui, porque vai demorar. Acho que nem dá para calcular. Mas você vai ter que comparar, ó. Olha, no rol, olha o que você vai fazer. E não é difícil pensar isso. Mas de entender é fácil. Então, você vai pegar aqui, ó. O 7, que era a nota que estava lá dentro, e vai comparar ele com a média original, que é 7,5. Aqui é a média inicial. E no novo rol, você vai comparar o 7,8 com a nova média, que é 7,54. Tá? Aqui é o antigo rol e aqui é o novo rol. Qual o desvio padrão que vai ser maior ou menor? O desvio padrão do rol antigo ou do rol novo? Aqui é só você ver a diferença. Porque o cálculo do desvio padrão está vinculado à diferença. A diferença positiva, chamada de delta X. O antigo aumentou. Né? A diferença positiva aqui do antigo valor para a antiga média de meio. Letra C. É a letra C. Não. E a diferença nova vai ser... Qual é a diferença positiva aqui? De 7,8 para 7,54. Dá 0,46, não dá? Não, 36. Não, 26. Dá 0,26. Correto? Então, como essa diferença aqui ela é menor do que essa, isso quer dizer que o desvio padrão do novo rol ele é menor que o desvio padrão do rol antigo. Vai ser a letra A. Porque aqui ele fala... Essa questão é difícil. Essa parte aqui é difícil. Mas você fica atento a isso aqui, ó. Não tem que calcular nada, não. Tá? Não tem que calcular nada, não. Olha lá, após a substituição, a média e o desvio padrão do novo rol, né? Porque é após a substituição. Então, vai ser 7,54 e o desvio padrão diminuiu. Repetindo, esse arquivo está lá para vocês, tá? Vamos fazer mais uma aqui. Beleza? Aqui, ó. Essa daqui, ó. Duas sequências de números, tá? A e B, são tais que a variância dos elementos da sequência A é sigma ao quadrado, né? É 44% maior, correto? Do que da variância B, sigma ao quadrado B. A medida do desvio padrão, que é sigma, dos elementos da sequência A, excede, quer dizer, é a mais, né? O desvio padrão dos elementos da sequência B. Olha aqui, ô Márcio, olha a matemática básica aqui para a gente poder resolver isso aqui rapidinho. Olha para você ver. Se uma grandeza é 44% superior à outra, significa que essa grandeza
ela é... Isso aqui é matemática financeira básica. Ela é 1,44 vezes a grandeza anterior. Olha lá. Olha só. Beleza ou não? Agora, sim, né? Beleza? Se é 20% superior, é 1,2 vezes, né? É 1 mais I, né? É 1 mais I, ó. Agora, o desvio padrão, o desvio padrão não é a raiz quadrada da variância? Então, para você continuar a questão agora, é só tirar a raiz quadrada dos dois lados. Ó. Olha lá. Você vai tirar, ó. Aí você vai ter sigma A, raiz quadrada de 1,44. Porque que separa, né? A propriedade da radiação, né? Aqui é radiação, né, ô Márcio? Sim, Estou falando com o Márcio, que o Márcio é mais recente aqui. sim. Olha lá, vezes sigma B, ó. E quanto que é raiz quadrada de 1,44? Ah, hein? Só colocar em fração, ó. 144 sobre 100, ó. Aí, novamente, matemática básica. Raiz quadrada de 144 sobre raiz quadrada de 100, ó. 12 sobre 10, você vai ter 1,2. Então, sigma A vai ser 1,2 de sigma B, ó. Então, é 20% a mais, 0,2. Letra A. Ó. Deu para entender? Legal, hein? Matemática básica pura, hein? É, Ô, gente, vocês podem me dar mais 5 minutinhos só? Tá? Mais 5 minutos só? É porque eu tenho que fazer uma questão que caiu em novembro agora. É rapidinho. Tá? Rapidinho. Que olha. Espera aí. A de novembro. Essa daqui, ó. Os alunos de uma escola fazem 3 provas, P1, P2 e P3. Para que sejam aprovados, a média mínima para o resultado das 3 provas, tá? A média mínima deve ser 7. Olha lá. Se ele tirou 6 nas provas 1 e 2 e tirou 8 na prova 3, ó. Aqui não tem esse si, não, coloquei. Ele tirou, tá? As ponderações das provas 1 e 2 é média ponderada, valem 2 e 3, respectivamente. Vocês estão sacando as ponderações aqui, porque quanto maior a ponderação de uma nota, maior o valor relativo dela na calcular a média, né? É aquela fórmula da média ponderada, né? Aí vem a pergunta: qual é a ponderação mínima que a prova P3 deve ter para que ele seja aprovado? Tá? Então, deixa eu só arredar um pouquinho aqui, ó. Eu tenho que fazer uma tabelinha aqui, ó. Igual eu fiz naquela questão, né? Aqui, ó. Deixa eu só separar aqui. Fazendo uma tabelinha fica fácil. Prova 1, prova 2, prova 3. É valor e uma de F, que é a ponderação. Qual foi o valor da nota que ele tirou aqui? Na prova 1. Tirou 6. Na prova 2, tirou 6. E na prova 3, tirou 8. Qual que é a ponderação da prova 1? É 2, ó, respectivamente. Frequência. E da prova 2 é 3. E da prova 3, é o que eu quero saber. Eu vou chamar de X. E qual que é a média mínima que ele tem que ter? É 7, ó. É 7, ó. Tá vendo? Para achar a ponderação mínima, você tem que usar a média mínima. Então, agora eu vou pegar aqui e vou... Todos vocês entenderam esse cálculo que eu fiz aqui, ó? Vocês entenderam essa tabelinha que eu fiz? Essa montagem que eu fiz? Deu para entender? É importantíssimo. Sim. Não é? Agora eu vou jogar na fórmula.
já tem a média que é 7, ó, que ele pediu a ponderação. 7 vai ser igual a frequência vezes valor, 2 vezes 6, mais frequência vezes valor, 3 vezes 6, mais frequência vezes valor. Ah, meu Deus, aqui eu coloquei x por pontinho para não confundir, né? E aqui x vezes 8, 8x. Isso sobre, olha só o perigo, hein? Olha só o perigo. Aqui embaixo é a soma das frequências, ó. 2 mais 3 mais x. Olha a pegadinha aqui, hein? Olha a pegadinha do professor Eduardo aqui, hein? Olha só. Aí você vai ter 7 vai ser igual a 12 mais 18 mais 8x sobre 5 mais x. Estão gostando? Por isso que eu quis fazer, pô. 7 vai ser igual a... Aqui é 30, né? 30 mais 8x. Matemática básica, ela não fala, ela grita, né? Olha lá, 5 mais x. Aqui é como se fosse 1, né? Aí você... Bem devagar, né? Eu faço devagar. Não sai correndo, não. Olha lá. 7 vezes 5 mais x igual a 30 mais 8x. Nossa. Distributiva, né? 35 mais 7x igual a 30 mais 8x. Então a ponderação tem que ser 5. Ué, tinha essa opção? Não estou lembrado, não. Deixa eu ver. Estou lembrado, não. Ah, tem? Olha ela aqui, 5. Ó. Matemática básica é a chave mesmo. Não, é a chave. É TK. Sucesso Key, a chave do sucesso. Entenderam aqui? Deu para entender? Beleza? Vamos voltar na matemática básica. Tem, ué. Aí, Paula, essa aula de hoje, ela foi no final, ela foi um pouco diferente da aula da outra edição, por causa dessas questões novas que eu... Sim, e você também está entrando em alguns pontos bem elucidativos, bem legal, professor. Oi, que bom, ué. Bem Né? bom para mim. Não, eu fiz questão de fazer essas questões, porque são questões super top aí para a prova aí. E cai Tá bom? mesmo, né? Já estou indo para qual edição que eu vou? Estou indo para a quinta. Não, tá, agora vai dar Já certo. vi tudo isso aí, já vi bastante. Agora chegou sua hora, tenho certeza, se Deus quiser. Se não bater na trave de novo, Não, né? não vai não, vai bater não. Milésimos de ponto. Não, mas não vai não, não vai não. Ô, professor, Oremos. Oi, Michael. e o que ajuda também, pelo menos no meu caso, que estou bastante tempo sem estudar, conforme você vai fazendo os exercícios, você vai trazendo as fórmulas que vai ser utilizada, trazendo exemplo, dando uma breve explicação, porque dá uma lembrada, né? Porque, além da questão da matemática básica, tem também muito conceito. A prova ela é muito conceitual, então mesmo que você talvez não saiba 100% ali no cálculo, mas se você souber um pouco ali da questão, entender a questão, você talvez até consiga fazer. Então, trazer, de fato, esses exemplos e tal, puxar um pouco da matemática básica mesmo, que aqui seja um pouco mais avançado, ajuda bastante a gente. Não, é isso mesmo, porque eu mostro as fórmulas, eu falo com vocês quando que eles vão colocar lá, porque eu sei, né? Eu faço a prova igual vocês, né? E eu tento, assim, não correr muito, né? Eu tento, né? Eu tento, mas se eu estiver correndo, vocês me falem aí, né? Maravilhoso. Aí a gente vai mais devagar. Tá Tá maravilhoso, muito bom, professor. E, Tá bom, então, são essas questões mesmo, é impressionante. O seu material bate muito com o que é a prova. não, é por isso que eu essa questão é uma questão assim, tem que ter muito cuidado com essa questão, muito cuidado, porque senão a gente empolga muito, porque para a Paula, que já é uma aluna mais madura, né? Então, ela já viu isso algumas vezes já. Madura por mais vezes, né? Porque a matemática, para mim, é a coisa mais sofrida do planeta Terra. Não, sim. Mas você está estudando. O Márcio, primeiro, entrou agora. Né? Ele entrou agora, então ele está pegando a matemática básica lá. Mas, assim, do jeito que a gente faz, se a pessoa manter a tranquilidade,
É, Ela ajuda vai, muito. ela vai, isso aí, não, peraí, olha só. Mesmo que ela tenha dúvida, vai ser bom para ela, não pode entrar em pânico. Se a pessoa, É, você não estou entendendo nada, que não sei o quê, aí tem que ter cuidado, porque a pessoa que entra numa dessa pode ser um trauma de matemática, pode ser é. uma coisa antiga, entendeu? Aí tem que ter mais cuidado, aí não pode fazer essa aula, não. Só faz essa aula quem, assim, quem não tem medo, né? Quem assim, tem um certo preparo, ou então quem não tem o preparo, mas assim, está disposto a ver, está disposto a encarar Sim. sem se apavorar. Tá bom? Muito bom, professor. Muito obrigado. Obrigado, boa noite aí, viu? Até amanhã. Valeu, Boa gostei noite, muito. pessoal. Bom descanso para Parabéns todos. aí. Obrigado, boa noite. Bem-vindo aí, Márcio, né? Tá escrito Jotinha, Márcio. Bem-vindo. Prazer em ver os novos É colegas isso aí, na isso sala mesmo. aí. Vamos que Tamo vamos, junto. gente. Não desanima, não. Abraço. Tamo junto. Vambora. Tchau, tchau. Tchau, tchau.